Boa noite. O debate sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia ganhou dimensões de crise política no Brasil. De um lado estão autoridades sanitárias, governadores, prefeitos e vários segmentos da população que defendem a submissão da economia às medidas de isolamento social para barrar o avanço da Covid-19. Do outro lado estão o presidente Bolsonaro e parte dos seus apoiadores, para os quais o país não deve parar sob pena de comprometer os seus setores produtivos. Neste cenário em que política e economia estão irremediavelmente entrelaçadas, nós convidamos dois analistas da área econômica para discutir o panorama brasileiro e seus prognósticos. São eles o professor de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar essa nossa conversa, vou trazer para vocês a receita do FMI, a receita de enfrentamento aí da crise provocada por essa pandemia. É a diretora Cristalina Georgieva quem dá a receita. Ela diz: a arma principal contra a pandemia é o gasto público. Eu vou pedir para vocês comentarem essa afirmação, levando em consideração três coisas: o perfil do governo, o perfil do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o baixo desempenho econômico do Brasil de uns anos para cá. O PIB do ano passado, se não me falha a memória, foi 1,1%. Então, dentro desse cenário, eu vou pedir para vocês comentarem a receita do FMI. Então, Estela, eu acho que a gente pode começar comentando um pouco qual que era a estratégia deste governo, né? Já esteve até aqui mesmo no Opinião Pernambuco e conversou um pouco sobre isso. Então, a gente tinha, depois de muitos anos em que o Estado assumiu o protagonismo na eleição de direções, de caminhos para a economia, a gente teve um novo governo que resolveu reverter essa lógica, tirar o Estado da liderança e devolver ao setor privado a liderança, inclusive da retomada da economia, né? Então, isso era a pretensão, essa era a estratégia original deste governo. E, de repente, antes desta estratégia começar a gerir ou gerar alguns frutos e, de alguma forma, se consolidar, a economia começou a ser abatida por uma série de notícias externas ao sistema econômico, mas que fazem parte desse sistema econômico, social, político, que é muito mais complexo no século XXI. Então, a gente teve lá tensões geopolíticas aumentando, a gente teve disputas regionais, a própria questão do petróleo, com as disputas entre Rússia e Arábia Saudita. Então, ao longo desse primeiro trimestre, que acabou há alguns dias atrás, a gente teve aí uma série de mudanças no ambiente que levaram o governo a colocar um pé atrás no seu projeto. E a epidemia, a pandemia, ela foi, digamos assim, a pá de cal. No momento em que a economia é obrigada, por uma condição extrema, a dar essa parada tão abrupta, interromper negócios, interromper operações, nestes casos, não dá para se esperar que o setor privado vai, de alguma forma, conseguir se articular tão bem para manter aqueles bens e serviços essenciais, ao mesmo tempo discernir o quanto que as pessoas devem ou não participar da atividade econômica. Neste momento, a liderança do Estado é imprescindível. Eu acho que tanto no papel do gasto público, como foi a sua introdução, muito bem colocada, mas também no papel da coordenação. E isso é um desafio que esse governo ainda não aprendeu a responder. Magalhães. Bom, eu vou colocar, acho que o Luiz colocou bem, pensou bem a questão, que é, eu acho que por que é tão significativo esse comunicado, essa posição do FMI? Porque, em geral, o FMI se coloca sempre como uma instituição que prega o contrário. Ele prega, inicialmente, a questão do equilíbrio fiscal dos países, ou seja, que os governos
tentem gastar menos do que arrecadam, tenham um equilíbrio fiscal. Em momento nenhum você vai encontrar o FMI proibindo ou dizendo não gaste. A questão não é não faça aquela ou aquela outra política, é fazer o que for melhor. Eu acho que uma insistência consistente hoje entre os economistas, em geral, é que políticas públicas têm que ser avaliadas sempre. Então, se uma política pública tem impactos, que se faça, mas que tenha sempre uma responsabilidade do ponto de vista fiscal. E aí, como o Luiz estava colocando, esse é um governo que leva muito a sério isso por uma questão ainda maior, porque existe também, além da questão econômica, tem uma filosofia de ver o mundo, a forma de ver o mundo. Entre os economistas também varia, como todo mundo. Então, tem correntes que acreditam que o gasto tem que ser maior e tem que vir do Estado, e tem grupos de economistas que pregam mais essa questão de que o Estado tem que ser menor. Eu costumo pensar que o certo está mais sempre para o centro. Sempre tem um pouco de mais uma coisa ou menos aquela coisa. Nem um Estado muito pequeno, nem um Estado muito grande é bom para ninguém. Mas isso não é o que acontece. As pessoas têm posições mais fortes e se colocam na economia. Então, esse governo ele entra com essa filosofia muito forte. Reduzir o tamanho do Estado, como o Luiz bem colocou. Então, quando o FMI, que é uma instituição que sempre defende equilíbrio fiscal, sempre defende que os países têm que tentar equilibrar suas finanças, diz, pessoal, é hora de gastar, algumas pessoas entram em parafuso. Em parafuso no sentido que, assim, isso é contra tudo que eu estava pensando na minha vida toda. O governo entrou em parafuso, pegando aí o que você coloca? Exatamente porque é um governo que defendia o Estado mínimo? Eu acho que no primeiro instante, talvez o Luiz possa completar depois, mas assim, eu acho que no primeiro instante, eu acho que chocou todo mundo. Primeiro porque eles não viam isso como um problema. Então, o presidente, veja, é a questão, a economia não existe fora da realidade do mundo, então a política está associada com isso. Então, o governo entrou prometendo muita coisa, zerar déficit público, crescer muito rápido, nada disso era factível. As pessoas sabiam, pelo menos as pessoas informadas sabiam, mas faz parte do projeto político, não econômico. E também não estavam vendo nenhum problema da economia estar crescendo a 1% ao ano. É ruim, mas a visão é tão forte nesse sentido que isso vai melhorar com o tempo. Essa é uma questão de ajuste ao longo do tempo. Não tem mágica nesse processo. Quando você chega e diz, as pessoas vão morrer de fome, você tem que gastar dinheiro, talvez tenha demorado um pouco a cair a ficha. Eu sei de pessoas que estão no governo, estão trabalhando quase 24 horas por dia, tentando achar dinheiro, soluções, tentando achar caminhos. Mas eu acho que, no primeiro instante, deu uma travada. E a postura do presidente não ajuda, porque ele, ao invés de dizer assim, gente, vamos ver o que é que tem que fazer, ele toma uma postura ao contrário. Ele entra na postura do desespero ao contrário. Se parar a economia, o mundo acaba. Quando ele faz isso, ele meio que diz à equipe econômica, não faz nada agora não, que não vai parar. Eu acho que também isso dá uma desequilibrada no primeiro momento. Deixa eu completar um pouquinho essa análise. Eu concordo com o que o André falou, mas a gente precisa também entender que essa crise ela tem uma característica nova. Há algo que está acontecendo hoje na civilização humana que é absolutamente inovador, diferente do que a gente tinha. Então, embora os pesquisadores venham lá há algum tempo se preocupando com grandes questões globais, como é, por exemplo, o caso do aquecimento global, essas pandemias é um segundo exemplo, mas tem outras questões globais que estão por aí e que os pesquisadores vêm nos alertando. Por exemplo, a resistência a antibióticos, que boa parte das bactérias já tem. Então, existem crises que estão sendo germinadas há décadas, se não até mais tempo. E no momento em que a gente tem um planeta tão integrado, com mobilidade de pessoas, com mobilidade de mercadorias, mobilidade de empresas, e com essa forma de produzir globalmente, os riscos que a gente antes tinha locais passam a ser sistêmicos. Então, identificar, mitigar e se proteger de uma maneira efetiva contra riscos sistêmicos é uma coisa que o nosso planeta ainda não aprendeu a fazer. Então, Japão, Alemanha, Noruega, Estados Unidos, algumas das potências mais desenvolvidas deste planeta não estão preparados. Isso, obviamente, não tira a culpa ou a avaliação que a gente faz do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura. Mas isso nos dá uma dimensão de que realmente a civilização, a sociedade, entrou para uma etapa em que nós vamos ter que aprender mais do que o que a gente sabe até aqui. Essa pandemia desidrata o discurso do Estado mínimo? Eu não tenho certeza.
Eu acho que é mais um aprendizado. Eu acho que a gente pode talvez pensar no seguinte: não existe nada absoluto, tá? Não existe lógica absoluta econômica que está à prova de tudo, como não existem modelos na ciência que estão à prova de tudo. A própria física vai aprendendo com o tempo, tem coisas que vão mudando, muito menos em economia, que é uma ciência social, onde as pessoas colocam um pouco de crença no meio dos seus modelos, né, de pensamento. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, se é uma coisa que fez na década da Grande Depressão, onde Keynes criou essa ideia, que até hoje essa discussão do gasto do governo foi colocada, nós estamos num momento, mais um momento do tempo, talvez seja um momento mais especial, onde aquela lógica que ele criou no século passado seja aplicada. Aí não interessa o que você pensa, não interessa a sua religião, sua crença, nada. Uhum. É o momento de gastar. Agora, o que é que vai sair depois disso? Eu não acredito que as pessoas vão mudar de ideia facilmente. Eu acho que vai ter essa discussão novamente. Eu acho que a gente precisa pensar, tem muita gente falando assim, veja como não pode abandonar as pessoas pobres. Eu acho que isso seria muito interessante se fosse verdade, se a gente mudasse, mas eu acho difícil. Eu acho que algumas crenças vão se radicalizar, inclusive, né? Vai ter gente dizendo depois disso, gastou demais. Né? Uhum. Existe todo tipo de discurso. Mas eu acho que a gente está aprendendo mais, está acumulando experiência. Então, acho que o consenso que a gente atingiu hoje, não sei se o Luiz está acompanhando isso, mas 90% ou mais dos economistas estão dizendo é hora de gastar. Estão gritando, alguns estão gritando, gaste, que está na hora de gastar. Então, eu acho que é um consenso inédito, talvez, na história da humanidade, no sentido da economia. Né? É recente, mas é inédito, talvez. A fala do André é muito interessante, porque a gente acaba sendo levado a entender a distinção entre o tamanho do Estado, o papel do Estado, e aí, assim, a sua provocação com o Estado mínimo, o Estado máximo, mas o tamanho do gasto. Então, existe uma filosofia de que o Estado precisa ser enxuto, no sentido de ele ser eficiente, não necessariamente de ele não ter pautas, não ter intervenção, não ter serviços públicos. Então, existe a questão do tamanho do gasto e do tamanho do Estado, que é quase uma questão filosófica, de dizer assim, a que cabe o Estado? Quais as funções que uma sociedade resolve delegar ao Estado? Então, com esse aprendizado que eu falava agora há pouco, é muito provável que daqui a alguns anos a ideia de um sistema de saúde público, universal, de atendimento amplo, chegue, por exemplo, até nos Estados Unidos. Uhum. Um pouco antes dessa crise, um dos pontos de polarização mais acirrada no debate americano era em relação ao sistema de saúde deles, que tinha lá, embora seja uma das nações mais ricas, se não a mais rica do mundo, tinha 30, 40 milhões de pessoas sem seguro-saúde, sem atendimento médico hospitalar. Então, isso parecia, para todos nós, um grande paradoxo. Então, qual é o papel do Estado? É uma discussão que nunca vai acabar. Qual é o tamanho do gasto? É uma discussão que tem a ver com o papel do Estado, mas que, num momento como esse, trata-se muito mais do papel de coordenação. No Brasil, o debate fica sempre contaminado. Por quê? Porque nós temos um Estado que gasta mal de duas formas. Historicamente, o nosso Estado gasta com as pessoas que não deveriam, então existe uma captura do gasto público. E o segundo, que ele gasta mal, na segunda forma, é como ele gasta e tem pouca efetividade. Na literatura internacional de economia, há muito tempo, a gente já vem identificando aquelas ocasiões em que o Estado gasta e o setor privado acompanha e gasta mais. Nesse sentido, você tem um potencial de sinergia, um dos esforços ampliar os efeitos do outro. E existe a circunstância em que, quando o Estado entra, o setor privado sai. E aí você tem um efeito contrário. É como se, ao tentar estimular e satisfazer uma parte da população, se acaba deixando desprovida. Deixa eu trazer uma outra questão aqui para vocês. É claro que essa pandemia está sacudindo a economia do mundo inteiro. É claro que mesmo as grandes potências sairão dessa crise de alguma forma sequeladas, mas eu queria trazer isso para a nossa realidade. Pegando o que já foi colocado aqui, que a gente vem de um baixo desempenho econômico de uns anos para cá, e pegando nossas mazelas sociais. Nós temos uma
parte imensa da população em condições de muita vulnerabilidade, né? De desemprego, de saúde precária, de moradia precária. Quer dizer, nós temos esse fenômeno das favelas que foi naturalizado no Brasil e que nunca devia ter sido naturalizado. Então, o que eu pergunto agora para vocês é a repercussão dessa crise toda no Brasil, considerando que nós estamos com uma economia baqueada e que nós somos um país de fraturas sociais gigantescas. Uma pergunta muito difícil de responder, mas eu... E você nem vai ter tanto tempo para responder. Eu vou tentar ser breve no sentido que eu talvez não seja tão otimista em relação a essas mudanças. Eu até gostaria muito que as pessoas aproveitassem esse momento, muitas pessoas estão colocando de ter um momento mais solidariedade, mais participação e mais preocupação com o próximo. A gente está vendo algumas coisas dessas acontecendo e existe alguma preocupação no ar. Mas eu ainda não percebi essa mudança de postura totalmente acontecendo ou chegando. Eu estou achando muito mais que as pessoas ainda estão esperando que a coisa passe para tudo voltar ao normal. Vai ser muito difícil voltar ao normal. Mas eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma coisa simples. Imagine que a gente saísse dessa crise pensando no seguinte: não dá mais para não ter saneamento básico no Brasil. Só isso seria uma revolução. Tá? Porque se você conseguisse começar a colocar dinheiro nisso, você está melhorando a qualidade de vida de muita gente. Não precisa de grandes transformações. Isso é uma coisa que a gente não faz. É ridículo o Brasil não ter esse sistema básico para todo mundo, saneamento, água, esgoto chegando para todo mundo. Mas eu ainda não estou vendo essa mudança. Eu estou enxergando muito no começo assim, uma preocupação muito grande com os próximos 30, 40, 50 dias. Nós vamos ter um momento muito difícil esse ano de recessão. E o ano que vem, eu não sei como é que vai ser. Mas uma coisa que a gente talvez esteja vendo assim, como a gente está gastando, vai ter que gastar muito agora. E como a gente está abrindo muitas portas do Banco Central para que os bancos emprestem e não estão emprestando, alguma coisa vai ser feita no futuro para controlar isso ao contrário. A gente está gastando muito vírgula, né? Porque o governo ainda não soltou o dinheiro. Não, que vai ter que gastar. Sentindo que o Banco Central abriu para os bancos. Os bancos estão cheios de dinheiro e não estão emprestando. Tá? Para uma questão simples que ele não sabe quem vai quebrar. Então, eles não estão dando dinheiro para ninguém. Mas o governo vai ter que gastar. E essa conta chega lá na frente, de alguma forma. Então, aquela velha máxima, não tem almoço grátis. Você vai dar dinheiro agora, vai liberar crédito, mas no futuro você vai ter que pagar. A gente vai estar tão preocupado em juntar os cacos das coisas, das empresas que vão ter problema, das pessoas que vão estar desempregadas, que eu não consigo pessoalmente, pensar numa transformação tão grande. Mas eu gostaria de ver, pelo menos, uma preocupação com coisas básicas, se não na área de saúde, que saneamento também é saúde, por exemplo, de um grande projeto de saneamento para o Brasil. Tá? Essa transformação das pessoas dizerem assim, botei meu dinheiro, o político, botei meu dinheiro na saúde naquela hora e tem um impacto gigantesco, não só para as pessoas, mas para mim também. Então, vou botar tudo no saneamento agora que o povo vai votar em mim de novo. Que fosse assim, seria bom para todo mundo. Vamos ter que fazer um intervalo curtinho. Não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós conversamos sobre o panorama econômico brasileiro e as iniciativas do governo frente à pandemia do novo coronavírus. Participam do programa os professores Luiz Maia, da Universidade Federal Rural, e o professor André Magalhães, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu quero discutir com vocês as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal para minimizar um pouco os efeitos da crise, mas antes eu tenho duas curiosidades assim. Uma, se vocês entendem que o Estado agora ele é mais urgente e mais importante do que, por exemplo, na crise de 2008, essa é uma pergunta, e a outra, com que PIB vocês estão colocando em perspectiva para o Brasil,
no próximo ano e depois, enfim? Estela, o desafio que essa crise está trazendo é um desafio muito mais complexo do que aquele de 2008, por incrível que pareça. Ali a gente teve sim um perigo muito grande de um desmonte de boa parte do sistema financeiro, e a história de crises financeiras é uma história de traumas, traumas que muitas vezes deixam sequelas em sociedades inteiras. Então não estou fazendo pouco daquela crise, mas essa crise é mais grave. Aqui a gente tem, de uma hora para outra, a possibilidade de uma mortandade muito grande. Então são potenciais aí dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas mundo afora, que infelizmente vão adoecer e vão morrer com essa crise. Então é um desastre humanitário. E a gente tem, do ponto de vista econômico, um desafio que é a manutenção, ainda que de alguma forma precária, mas a manutenção de uma estrutura que seja capaz de prover de necessidades básicas, bens elementares, à população inteira, mesmo num momento em que o sistema econômico não está funcionando como normal. Então, dentro desse cenário, a gente entende perfeitamente que o governo assuma essa liderança, que ele tenha, sim, lance mão de todos os meios usuais e alguns inovadores para tentar intervir na realidade econômica, e que isso vai ter consequência para o PIB, né, para o crescimento do PIB. A gente deve ter um encolhimento do PIB muito forte esse ano. Alguns economistas já trabalham com queda do PIB de menos 4%, outros vão além e dizem que esse número pode ser de menos 8% e até menos 10%. É um cenário de guerra, literalmente, né, de destruição de postos de trabalho, de empresas. E por outro lado, a gente deve ter um endividamento muito grande do Estado. Ora, toda vez que o Estado se endivida, mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que pagar essa dívida. Então a gente está contratando para gerações futuras um peso maior de impostos. Então é possível que a gente tenha um processo, uma vez superada esse momento mais agudo da crise, é possível que a gente tenha um processo longo de recuperação mais lenta e com impacto sobre todos os aspectos da sociedade, sobre a política, sobre as questões sociais, sobre até esse plano, né, esse projeto do que o Brasil quer ser quando crescer, que até hoje parece que ainda segue meio esquizofrênico. Assim, sem querer me alongar, mas é muito curioso que num país como o Brasil, a gente tem uma grande parte da população pagando 2 vezes para ter serviço de saúde. Né? Todos nós pagamos para ter o SUS, mas uma grande parte de nós, não sejamos hipócritas, não usamos o SUS. Nós pagamos nossos planos privados, nós vamos a clínicas particulares. Então, assim, é preciso que a gente volte a essas questões e, se tem alguma coisa de positivo nessa crise tão profunda, é que a gente faça essas perguntas duras. Que sociedade que o Brasil quer ser? Eu vou passar para você agora já as questões mais objetivas colocadas aí pelo governo federal. Avisar para o telespectador que nós estamos na quarta-feira, dia 1º. Esse programa está sendo gravado excepcionalmente, então a gente vai trabalhar aqui com contextos da quarta-feira, dia 1º. Então, hoje, ali na hora do almoço, o presidente Bolsonaro e alguns ministros, inclusive o ministro Paulo Guedes, abriram uma coletiva para informar à população as medidas que seriam implementadas para enfrentamento da crise. Nada que já não tivesse sido dito antes, mas o resumo da ópera é: o governo se dispõe a gastar aí algo em torno de 20 bilhões de reais, o que corresponde a 2,6% do PIB. 98 bilhões seria um socorro para os informais e afins, aqueles microempreendedores individuais. 51 bilhões para as empresas, aí para socorrer o trabalhador que está formalmente empregado, e 16 bilhões de transferência para estados e municípios para os combates aí de enfrentamento da pandemia. Sobram alguns bilhões aqui nessa conta
que eu não sei exatamente onde é que eles serão empregados. A minha pergunta é a seguinte, 200 bilhões de reais não é pouco dinheiro, o governo fala e a gente não vê esse dinheiro andar, ele não chega na ponta. Essa lentidão do governo gera que problema e em que tamanho? Veja, eu já vi até, acho que na semana passada ele já tinha feito uma conta até maior do que essa. E eu acho que o gasto final vai ser até maior. Hoje anunciaram 200 porque bilhões. 200 bilhões é um pedaço do pacote, né, que é essa parte emergencial, mas tem mais coisas circulando, pode chegar até a 700 bilhões. E eu acho que aí, pegando o gancho dessa pergunta com a anterior, só o governo federal pode fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer, ele pode imprimir dinheiro. Uhum. E aí parte desse negócio vai surgir daí, tá? O dinheiro vai sair daí. Eles não querem fazer, mas todo mundo vai fazer no mundo todo, que é uma coisa que ninguém recomenda, mas nessa hora o governo vai ter que tirar dinheiro da gráfica, né? E pagar a conta. Essa que é a parte. Veja, a demora em si, eu acho que deve ter dois processos aí, mas essencialmente é burocracia mesmo. Você imagina que você tem que mobilizar toda a estrutura do governo para fazer um funcionamento do dinheiro que vai chegar na mão de alguém que eles nem sabem quem é ainda. Então, uma parte que eles devem estar começando a correr agora é com o pessoal do Bolsa Família, BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um grupo restrito, né, de pessoas, e devem tentar fazer isso para o cadastro, que já existe. Mas tem que fazer para todo mundo mais que não está no cadastro, que nem imagina-se que vai precisar do dinheiro ainda. Então, é uma dificuldade que talvez a gente não consiga nem imaginar, assim, a gente fazendo, tá? Mas tem uma urgência que não dá para esperar, né? Esse é que é o problema. Por que não dá para esperar? Porque se o cara trabalhou até a semana passada, 10 dias atrás, ele pode não ter renda para a semana que vem. E aí você gera um problema social sério. A previsão do governo é começar a liberar esse dinheiro, falando aí no caso dos informais, começar a liberar esse dinheiro na segunda quinzena, agora de abril. A perspectiva já ajuda. Se você souber que você está na lista, você pode pedir para o seu vizinho, pedir para o seu parente, fazer qualquer coisa. O problema é que se você não souber o que tem. E o maior medo, que eu acho que as pessoas dizem, o presidente Bolsonaro está preocupado, está corajoso em colocar a opinião dele, mas ele tem um grande medo. O grande medo dele é as pessoas ficarem em casa sem perspectiva e partirem para a violência na rua. Que isso não é um cenário impossível de acontecer. As pessoas não têm renda, não têm perspectiva, estão com fome, a geladeira está vazia. O que você faz? Isso não pode ser uma estratégia política, o caos? Pode ser. Mas veja, aí é onde ele não está entendendo o papel do governo dele. Como o Luiz estava colocando, é inédito. O governo tem agora, ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode pegar o dinheiro e entregar para as pessoas. Nos estados não tem como fazer isso, os municípios não tem como fazer isso, a gente não tem como fazer isso. Todo mundo aqui está ajudando alguém, tenho certeza, mas a gente não tem como fazer isso em grande escala. E o governo federal é o único que não pode fazer. Então, ao invés de ficar reclamando de que não devia fazer ou parar, ele devia estar se preocupando em como agilizar esse processo. Então, esse é que é o... Eu acho que ainda tem a questão, assim, a complexidade de fazer esse dinheiro chegar lá na ponta é muito grande. A gente não tem cadastros completos, tem uma boa parte das pessoas que vivem completamente informais. Estela, tem pessoas que não têm CPF, tem pessoas que não têm conta em banco, pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de formalização. Então, nós somos uma sociedade de muitas pessoas excluídas das mais diferentes maneiras, excluídas socialmente, excluídas politicamente, excluídas digitalmente. Então, a gente não vai ter um aplicativo que vai nos resolver tudo isso e vai fazer com que esse programa, magicamente, seja cirúrgico e consiga chegar a todo mundo. Então, num momento como esse, de impedir, né, uma grande convulsão social, é preciso que a gente coloque num segundo nível de prioridade essa precisão. Então, é preciso que a gente gaste com urgência, mesmo sabendo que a gente vai estar mais sujeito a ter desvios, a gente vai estar mais sujeito a gastar com a pessoa errada, de errar no cadastro. Neste momento, esse risco, claro, ele não pode ser ignorado, mas a gente não pode tentar ter um programa perfeito. É preciso que esse programa ele saia do papel e comece a chegar em uma parte dessas famílias. Se isso acontece lá no governo federal,
e a gente sabe que Brasília está a uma distância muito grande do resto do Brasil, as prefeituras e os governos de estado têm que ter o seu plano B. Eles têm que estar prontos a fazer medidas assistenciais para evitar que as pessoas fiquem sem ter o que comer. Então, aqui na região metropolitana de Recife, a gente tem o incremento do número de carros-pipa, fazendo distribuição de água, né? Nós somos uma região em que boa parte das cidades aqui não tem provisão regular de água. A água chega 2 dias, 3 dias na semana e dura durante algumas horas. Então, as pessoas que têm a sua caixa d'água maior conseguem ter água sempre. Num momento como esse, o governo municipal, o governo estadual tem que estar atento para isso. E ainda que uma medida ainda muito insuficiente, a gente já tem visto isso. Os governos locais estão assumindo parte dessa função e não esperando que a solução venha de Brasília, o que seria uma hipótese temerária, né? Pegando essas medidas já anunciadas, esse socorro imediato para os informais, pelo menos durante os próximos 3 meses, né? Esse socorro de R$600, podendo chegar até R$1.200 por família. Esse socorro às empresas para garantir que os trabalhadores não sejam demitidos e que as empresas tenham como bancar, com o aporte do governo, os salários dos trabalhadores. O socorro para a área de saúde, acho que o BNDES está anunciando aí talvez seja a única empréstimos medida que parece que vai funcionar. na casa de 2 Mas bilhões, mesmo assim, né? Tanta garantia que ninguém consegue fazer. Eles pedem 140% de garantia para emprestar o dinheiro. Somando essas medidas anunciadas e não implementadas ainda, ou pelo menos nem todas implementadas, considerando a nossa quarta-feira, dia 1º, elas são eficazes o bastante, têm largura bastante para socorrer um pouco aí tanto a população no aspecto social, como não deixar a economia destrambelhar? Estela, eu acho que nós ainda estamos na antessala dessa crise. Tá? Então, parece que eu estou sendo exagerado, minha pretensão aqui não é assustar ninguém, mas a gente ainda não começou a ver todos os impactos dessa crise. Então, essas medidas, elas são as medidas do primeiro momento. São as medidas que agora o governo consegue enxergar como se articular para fazer aqui e ali. A inteligência, no meio de uma guerra, a inteligência é um recurso valiosíssimo. Então, é preciso que essa articulação entre governos municipais, estaduais e federal, ela precisa ser mais fluida, ela precisa ser mais organizada. Essas medidas agora, igual a gente mencionava agora há pouco, o governo federal assume a distribuição de recursos para informais. Aí o governo estadual vai lá e ajuda com algum tipo de distribuição de cesta básica. Aí o governo municipal vai fazer o carro-pipa. Esse tipo de plano de arquitetura do apoio, ele só está começando. Então, quando eu escuto falar dessas estimativas, sabe, André, de dizer, é 200 bilhões, é 800 bilhões, esses números para mim não fazem o menor sentido. A gente não sabe ainda o que vai ser o dispêndio. Nós estamos na antessala de algo que a gente nunca viu. Então, eu acho que as medidas vão na direção correta. O governo, mal ou bem, identifica como ele pode ajudar, seja no apoio financeiro às empresas, mas a gente ainda tem governos, como é o caso, por exemplo, do governo estadual aqui de Pernambuco, que reluta em fazer a postergação de recolhimentos tributários. Então, é claro que o governo não está fazendo só isso, o governo do estado também tem outras ações, mas eu digo assim, diante dessa situação, ainda tem governos estaduais tomando estratégias diferentes, adotando táticas diferentes. Tá? Então, isso é o símbolo, o sinal de que a nossa estratégia ainda não está montada. Nós ainda estamos apalpando aqui e ali como se estivéssemos no escuro, tentando descobrir qual vai ser o caminho. Então, as medidas estão na linha certa, a gente vê o poder local, estadual e federal se mobilizar,
mas a gente ainda não tomou pé de toda a situação. Então, essas estratégias ainda são incipientes e a gente vai ter que aperfeiçoar muito daqui para frente. E ainda estão no papel. E ainda não saíram do papel. Mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco para discutir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, as perspectivas brasileiras frente à pandemia do novo coronavírus estão sendo discutidas hoje no nosso programa por dois especialistas da área econômica, o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e o professor da UFPE, André Magalhães. Eu quero colocar aqui uma coisa para vocês, um pouco assim, pegando tudo que foi dito no programa, um pouco pegando a figura do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, como ele vem, as medidas que ele vem adotando até aqui para gerenciar a economia do Brasil, as propostas de privatização, a reforma da Previdência, enfim. Mas se a gente pegar essa pandemia, os pobres deste país foram jogados no gabinete do ministro. Obviamente, ele não contava com isso. Então, o que eu estou aqui pensando, e nem é uma pergunta muito elegante, mas assim, se esses pobres que foram jogados de repente no gabinete do ministro Paulo Guerra, se isso é um alerta ou se isso é um castigo? Acho que é uma realidade, né? Eu acho que é uma realidade que o Brasil sempre teve. Esse governo tem uma filosofia clara, é uma filosofia do Estado mínimo que a gente já falou aqui, a filosofia liberal. No sentido mais amplo, liberal também seria liberal nos costumes. Ele é extremamente conservador em várias áreas, conservador de uma forma muito ruim. Então, o governo tem uma combinação estranha, mas ele acredita, e o presidente Bolsonaro deixou claro em alguns momentos, que não era papel do Estado ajudar. Cada um tem que fazer o seu, cada um tem que se defender. Ele chegou a dizer isso no começo da crise. E essa é uma postura filosófica mesmo. Isso não é uma questão, todo mundo concorda com isso? Não, obviamente que não. Então, existe espaço para o Estado atuar e o Estado pode atuar de várias formas e ser eficiente de várias formas. Então, acho que quando cai isso tudo no colo do ministro, talvez tenha aquele primeiro momento de dizer assim, qual é a política que a gente tem para esse povo agora? Né? E aí foi isso que deu a travada. Eu acho que ele sentiu um pouco isso, claro, tem a questão burocrática, mas eu sei de muita gente que está no governo que não tem esse problema, que tem gente que estava em outros momentos, que tem essa visão, que sabe onde é que tem que atuar e tem brigado para ampliar isso. Então, isso não é incompatível com o governo menor, com o Estado menor, com o Estado liberal. Atender a quem precisa, eu acho que isso é o papel do Estado. Se você tem uma camada da população que não tem condições de ter serviços ou acesso a muita coisa, é papel do Estado fazer isso. É onde o Estado tem que atuar. Eu acho que esse discurso não é incompatível. Talvez tenha ficado separado na cabeça de parte do governo e ele estava surfando numa onda diferente, ligando para outros aspectos e talvez não tivesse pensado nisso. Não sei se, no final, não sei se é um castigo, porque castigo é pesado, né? Mas eu acho que é algo muito inesperado no meio do percurso. Então, ele se perdeu nesse momento. Mas eu acho que o ministro, ele começou a dar sinais de que está se recuperando. Ele fez um pronunciamento melhor, ele fez uma discussão mais aberta, ele se colocou prontamente para disposição, ele se alinhou com o ministro da Saúde. Está me ocorrendo aqui agora que quando essa proposta do socorro emergencial para os informais, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre isso pela primeira vez, a proposta era de R$200 por mês para essa faixa da população. É difícil você imaginar
que um trabalhador, que uma família possa ser socorrida com R$ 200 por mês no momento de crise. Então, me corrija se eu estiver errada, mas está havendo uma dificuldade muito grande do governo, assim, para soltar esse dinheiro? É como se o governo não quisesse abrir o cofre para essas pessoas que estão aí no olho do furacão dessa crise, que é o trabalhador em situação precarizada? Eu acho que isso é uma possibilidade, Estela, mas eu ainda acredito numa outra explicação. Desde que começou-se a cogitar esses R$ 200 como sendo um apoio, havia uma expectativa de que essa era uma crise muito passageira, muito momentânea, que ela duraria algumas semanas, se não um mês ou pouco mais que isso. Na medida que o tempo passa e a experiência internacional vai se mostrando muito mais aguda, com duração muito mais ampla e com essa tal das curvas, né? Cada vez que a gente liga a televisão, a gente vê falar da curva, achatamento da curva. Cada vez mais a gente está aprendendo que esse é um processo mais longo. Então, o que eu acho é que a minha explicação é que a ficha só vai caindo aos pouquinhos. Esse governo tem dificuldade em identificar a natureza do desafio que tem pela frente. Então, a cada nova notícia, a cada novas ações que vão sendo anunciadas nos Estados Unidos, na Europa, mesmo aqueles que relutam em aceitar a informação científica, o que tem sido dito pelos epidemiologistas, essas pessoas vão se dando conta de que o quadro que elas tinham pintado anteriormente não condiz com a realidade. Então, aos poucos, a ficha vai caindo e aí as pessoas vão moderando, vão começando a ajustar o seu discurso. Só que, mais uma vez, isso diz muito mal sobre a inteligência, a capacidade de inteligência. Eu não estou falando aqui a inteligência cognitiva, não estou chamando ninguém de burro. Eu estou falando da capacidade de articular informação estratégica e converter aquilo num plano consistente de ação. Então, a inteligência brasileira está a teste, está sofrendo um teste. E ela tem reagido de maneira muito lenta. Mas eu quero crer, como o André falou, de que o ministro Paulo Guedes, não apenas ele, outras autoridades também regionais, vão se dando conta de como que estão sendo buscadas soluções em outros lugares do mundo e vão lentamente, muito mais lentamente do que a gente gostaria, mas vão atualizando a estratégia, a sua capacidade de ação. Qual é o tamanho das nossas reservas cambiais? E se essas reservas, neste momento, são estratégicas? A gente vinha gastando dinheiro ali, tentando conter a alta do dólar. E qual é o tamanho das reservas cambiais? Se eu não estou enganado, a gente tem algo em torno de 290 bilhões, 300 bilhões de dólares guardados em reserva. Fala em dólar, mas na verdade não é dólar, né? Está em euro, em ouro, em um monte de coisa. Deve ter até variado, porque deve ter alguns ativos no meio. Faz alguns dias que eu não vejo esse número, mas é algo em torno disso. E isso em tempos normais, isso é muito mais do que o suficiente para manter as coisas funcionando. A gente até tem um excesso de reserva por vários padrões de comparação. Tinha uma discussão recente de que a gente poderia abrir mão, aí, o Brasil poderia se desfazer de 100 bilhões dessas reservas, de alguma forma, porque cada dólar desse, ele tem uma contrapartida de dívida pública. Tá? Para o governo comprar esse dólar que entra no Brasil, ele emite um título de dívida. E ele empresta o dinheiro para mim, para você, para o Luiz, e alguém compra. Então, assim, se você se desfaz disso e elimina a dívida, você está diminuindo o tamanho da dívida do país. Né? Então, você está guardando isso lá em dólar. E aí, esse é o ponto. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro e gastar. Tá? Isso é uma coisa que ainda não vi ninguém mandar fazer isso. Mas é mais fácil você imprimir o dinheiro, imprimir dinheiro novo e pagar as pessoas, tá? E depois resolver o que é que você faz com esse dinheiro a mais que você botou na economia, do que você ir fazer essas outras coisas. E eu confesso que nunca pensei na minha vida que ia haver um momento em que tinha tanta economista defendendo essa ideia de imprimir dinheiro, que eu acho que é o ponto que a gente chegou. A casa está pegando fogo, e aí o governo está dizendo que vai tomar um banho enquanto o fogo não chega no banheiro. E está todo mundo correndo já. Esse que talvez seja o ponto. Mas eu queria comentar um pouquinho essa questão de imprimir dinheiro. Porque a gente precisa
ser cuidadoso, porque infelizmente existe uma interpretação equivocada sobre o que é isso. Tá? Então tem muita gente que acha que até um político local deu declarações recentemente dizendo que a situação na cidade dele era mais difícil porque ele não pode imprimir dinheiro, diferentemente do que o governo federal pode fazer. É preciso que a gente entenda que o valor, a riqueza, não surge de uma máquina. Então, se eu rodar uma máquina e gerar dinheiro por aqui, eu consigo ter algum efeito de dinamismo, de aceleração na economia, mas que é temporário e no médio e longo prazo é contraproducente. Então, a ideia de que a gente vai, de alguma forma, atenuar o impacto dessa crise com a impressão de dinheiro, ela é simplória. A gente não vai resolver o problema. Não vai resolver, mas é questão de curto prazo. No curto prazo? Vai criar inflação no ano que vem, mas a gente não tem perigo de inflação. Esse é que é o ponto. Eu nunca vi isso, porque qual é o grande problema de imprimir dinheiro? Se você imprimir o dinheiro perde valor, porque o dinheiro foi gerado do nada. Então, gera inflação. Como a inflação não é um problema hoje, não é problema porque ninguém está comprando nada. Então, se eu der R$600 a você novo, você vai e compra comida. O efeito disso, logo depois de voltar à economia no final do ano, vai ser os preços subir. A gente vai ter que estelarizar isso. Alguém vai ter que pegar esse dinheiro e tirar da economia, que é que vai ser o custo disso depois. Então, a gente está vendo aí os modelos, assim, cai 7% esse ano, cresce 7% no ano que vem. Não equilibra não, tá? Porque 7% sobre um número menor. Mas o dinheiro tem que sair depois. Então, a gente está falando aí de 4, 5, 6 meses e depois você tira isso e vai lá e recolhe da economia. Então, não é simplesmente deixa o dinheiro aí e o mundo segue, não. Tem uma preocupação clara nisso. Eu e o André, nós temos uma visão convergente em relação a isso. Mas o que eu estava tentando era evitar, porque muitas vezes as pessoas mal interpretam essa ideia de imprimir moeda, como se tivesse algo. A solução está à mão e o governo simplesmente por teimosia ou porque algumas pessoas são muito ortodoxas e aí são contra esse. Então, é preciso que a gente diga, isso daí não é uma panaceia. Se fosse assim, outros lugares do mundo já tinham feito. O problema é que quando você imprime dinheiro, você está, de alguma forma, se apropriando de recursos da sociedade. Não existe mágica no ato de imprimir dinheiro. Ao colocar moeda em circulação, eu estou entregando para as pessoas uma promessa de pagamento feita pelo Banco Central. O Banco Central está dizendo, eu vou dar para essa pessoa o equivalente a essa nota de R$100. Então, em última instância, a gente está falando de que maneiras que nós vamos canalizar recursos das entidades, dos poupadores de um país para entregá-los em atividades que vão gerar mais riqueza ou vão atenuar a pobreza. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras que o Brasil já fez no passado foi acreditar nessa panaceia. Não é isso que o André está recomendando, eu entendi bem. Mas é preciso que a gente diga, porque muita gente aí fora acha que a solução está na nossa mão e que, por sermos teimosos e ortodoxos, é que nós não queremos adotar. Essa impressão de moeda, essa impressão de dinheiro é o que deve ser adotado também aí pelos países de economia. Juntando com o que ele está colocando e com alguma coisa que você perguntou no começo, tá? Das políticas. Eu acho que eu comentei, eu acho que o Luiz falou também, que esse é um momento único. Então, tem muita gente dizendo para gastar dinheiro, para o governo gastar dinheiro, fazer isso, inclusive imprimir dinheiro. Mas todo mundo está falando isso nesse momento. Aquela coisa lá do tempo de trás, lá de Keynes, que gasta dinheiro, aquela teoria keynesiana, tem um monte de gente em economia que acredita nisso e que vai continuar defendendo isso. E tem um monte de gente que, quando passar a crise, vai dizer, para de gastar, vamos voltar para o essencial, é como o Luiz falou também, vamos procurar as políticas públicas que funcionem, vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos equilibrar o orçamento, tudo isso vai voltar. Tá? Mas o que está se falando, em geral, inclusive para os Estados Unidos, para a Alemanha, é que como o Estado não tem o dinheiro hoje disponível, ele gera esse dinheiro e o que ele está dizendo é que é uma transferência, por quê? Porque se você tem dinheiro guardado e eu imprimo dinheiro, o seu dinheiro vale menos. Então você perdeu dinheiro. Então toda a sociedade que tem dinheiro vai perder dinheiro por um tempo, mas aí o governo vai ter que esterilizar isso e depois não pode voltar a fazer, porque senão a gente volta à década de 80. Então é por isso que eu estou dizendo assim, que eu nunca pensei que fosse ouvir tanto economista dizendo gaste dinheiro, imprima o dinheiro e depois faça alguma coisa, queime o dinheiro, tome de volta, faça alguma coisa desse tipo. Gente, resumo da ópera, é hora do Estado ser protagonista.
Sim. Não, dá para vislumbrar a solução para esse momento sem um protagonismo do Estado? Acho que não tem como, tem? Não, não tem não, mas eu acho que a gente precisa entender que nós somos uma sociedade e nós não somos o Estado. Então, a gente vê o desafio maior do Estado de dar uma guinada de 180 graus, né, na direção que ele vinha, e agora ele reconhecer que o cenário mudou completamente e ele vê que se ele não fizesse essa guinada, o país sofreria demais por muitas décadas. Tá, então, é natural que isso aconteça. Mas eu acho que a gente não deve deixar tudo na mão do Estado. Uhum. É preciso que a gente entenda como sociedade que a gente está nesse momento de escolher que sociedade nós somos. Cada um de nós tem temores de perder os seus patrimônios, de perder os seus empregos, de perder até o seu status social. É normal que tenhamos esses medos. Mas também nós temos que pensar no outro, nós temos que pensar como país, pensar coletivamente. E isso não é só o Estado, é cada um de nós. É a gente com os nossos vizinhos, a gente com as pessoas que trabalham conosco, para quem a gente trabalha ou que trabalham conosco. Então é preciso que a sociedade assuma uma parte desse desafio, sabe, Stella? Se a gente esperar que só os governos vão resolver esse problema, para resumir bem rápido, eu acho que, juntando isso que ele está dizendo, eu acho que é o momento do Estado coordenar, principalmente o governo federal. Era para chamar todo mundo para conversar, a sociedade civil, Estado, municípios, e tentar organizar as ações. E aí tem uma coisa que só ele tem um poderio grande de política fiscal, de gastar dinheiro, tem um poderio de política monetária, baixar juros, e ele coordenar. Ele não está fazendo isso na sua instância máxima do Executivo, mas os ministros já começaram a fazer. Mas está faltando esse passo à frente. E aí, como ele está colocando, não é só Estado e município, a sociedade civil organizada, as pessoas também. Então, o Estado está nesse papel único. Era para qualquer governante, né, sair dessa crise talvez até muito maior do que entrou, se assumisse essa postura. É um momento especial nesse sentido. É um momento terrível para todo mundo, mas com uma boa liderança, era para ser um momento para o cara brilhar, como o ministro da Saúde está brilhando. Obrigada, boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.